O despertar da consciência é muito mais profundo do que você imagina. O despertar da consciência, quando começa, ele perdura por várias reencarnações. E quem sabe, eternamente. Porque quando você desperta para a realidade do momento presente, você percebe Deus, você percebe a presença de Deus. Então, quando você de uma certa forma entende Deus, sente a presença de Deus, você não quer mais as ilusões do mundo. Porque em qualquer lugar do cosmos que tu estiver, você vai estar conectado a Deus. E por isso que eu estou dizendo, você só precisa despertar para a realidade. Não importa em qual lugar do cosmos que você estiver, em qual lugar que habita Deus, porque Deus está em tudo. E para despertar para a realidade, para você despertar, é necessário apenas mindfulness. Você ficar presente por 24 horas, conectado ao momento presente, atenção plena. E quando você faz isso, quando você se conecta ao momento presente, você entende o lado espiritual das coisas. Os conhecimentos espirituais vão começar a surgir para você. Você nem vai pesquisar por esses conhecimentos espirituais. Eles vão começar a surgir para você. Você vai entender como funciona a lógica do universo. Porque ensinamentos espirituais são a lógica do universo. São como funcionam as reencarnações, por exemplo. Como funciona o lado astral. Quando você desperta para a realidade, você começa a se isolar da Matrix. Você pode até fazer parte da Matrix, né? Mas você não faz mais parte do meio. Você não é mais um dominado. Você está na Matrix, você aproveita, ou seja, este mundo, né? Mas você não é da Matrix. Você pode ser um camaleão social que vai mudando de acordo com o ambiente. Claro, tudo para o bem, porque tem camaleões sociais que fazem tudo aqui para o mal. E cara, essa parada de despertar para a realidade se encaixa muito bem com o que eu estou dizendo aqui sobre camaleões sociais. Que você começa a se moldar. Tudo de forma positiva e não de forma negativa. Você começa a perceber as pessoas que moldam os seus comportamentos para situações negativas, né? Ou seja, pessoas que vestem máscaras. Então, você começa a entender nas entrelinhas as coisas. Você começa a entender que as táticas de manipulação que os trevosos utilizam, que as pessoas más utilizam, as do bem também utilizam. A diferença é qual? Óbvio, para o bem. Então, sempre você vai entender que as táticas de manipulação, elas estão totalmente ligadas do bem e do mal. Porque tem espíritos que eles utilizam, né, a manipulação para manipular algum objeto, para manipular alguma coisa, alguma transformação no universo, para criar alguma coisa. Óbvio, para o bem. E tem espíritos que são do mal, que fazem a mesma coisa. Então, como eu estou dizendo, esses conhecimentos eles vão surgindo, né? E quando você vai se tornando cada vez mais desperto, você começa a perceber nas entrelinhas das coisas. Você começa a perceber como a mídia, por exemplo, te manipula. Você começa a perceber como essa fala mansa, religiosa, te manipula. Você começa a perceber que existe um mar gigantesco de hipocrisia nas palavras. É por isso que você vai perceber muita falsidade. Você vai olhar para a cara de uma pessoa, você vai perceber a energia de falsidade. E quando você percebe cada vez mais este despertar da consciência, né? Não porque você está obtendo conhecimento espirituais, porque você despertar para a realidade. Despertar não é você obter cada vez mais conhecimentos espirituais ou qualquer tipo de conhecimento. É você despertar para a realidade do momento presente. E aí, seja qualquer conhecimento que você tiver, você vai não apenas ter o conhecimento gravado, como os religiosos, né, ortodoxos, eles utilizam, né, esses conhecimentos totalmente gravados em seus cérebros, sem sentir o conhecimento, sem perceber Deus nesses conhecimentos. Eles falam de Deus, né, eles falam
de vida eterna, de céu, mas eles não habitam isso, porque eles não têm frequência para isso. Você vai começar a perceber toda a hipocrisia nas falas mansas, bonitinhas. E você não vai mais ficar com aquele sistema religioso, aquele sistema castrador, aquela crença limitante. Por exemplo, você não vai mais ficar achando que tudo é do demônio, né? Que falar manso é do bem sempre. Que falar grosso é do mal. Ou seja, você vai perceber Deus agindo. Você vai perceber profetas que falam exortadamente para o bem. Então, você vai ver que as máscaras vão caindo segundo após segundo quando você desperta para a realidade. E você começa até a se decepcionar com algumas pessoas que, se você não fosse desperto, essa pessoa te manipularia facilmente, sem você perceber. Porque você está ali apegado às ideias. Mas quando você está despertando para a realidade, para o momento presente, para o mindfulness, você não mais fica apegado às ideias, aos pensamentos. Você se conecta tão profundamente ao momento presente que as ideias surgem, mas você não se apega a elas. Você não toma decisões precipitadas, ou seja, quando uma ideia surge, você não já vai logo tomando a ação. Você vai entendendo que tem espíritos, né, superiores e inferiores que eles utilizam de suas ideias para te manipular. Então, os espíritos, eles não acessam você, eles não te manipulam porque você é uma vítima. Não, porque você dá liberdade a eles. Você tem uma ideia ali, por exemplo, totalmente hipócrita. Você tem já pensamentos hipócritas. Então os espíritos, eles apenas ajudam a eclodir essas atitudes hipócritas, né? Esses pensamentos cada vez mais gananciosos, seja em qual área, seja na área da religião, espiritualista, cientista, não importa qual área. Se você tiver esses pensamentos, você vai sendo influenciado cada vez mais por esses espíritos que vão eclodir na sua mente ideias totalmente hipócritas, ideias que vão fazer você mentir cada vez mais, que vão fazer você cada vez mais se tornar um ser das trevas. Porque quem está em mindfulness, quem está realmente com o poder do agora ativado, né? Quem está despertando para a realidade, você percebe claramente que os pensamentos, eles não são seus, são de espíritos das trevas. E se você tem pensamentos, né, que não são muito legais, e você percebe esses pensamentos, ou seja, você evolui, você vai se tornando cada vez mais consciente ao momento presente, que essas emoções negativas que você tinha há um segundo atrás, você desaparece com elas. Porque você só é dominado pela ilusão quando você está na ilusão. Quando você desperta para a realidade do momento presente, essas ilusões começam a desaparecer. Tudo de ruim começa a desaparecer. Claro, você vai ter que ter paciência. Cada vez mais em mindfulness, cada vez mais com atenção plena. E é um caminho tão divertido, cara. Tão assim, incrível, tão prazeroso. É um caminho meditativo que você transcende aquele ritual, por exemplo, de você ficar parado e se concentrar na respiração. Vai muito além disso. Claro que isso aí é o primeiro passo, né? Você ficar parado, se concentrar na sua respiração. Aos poucos você vai se concentrando, né, nos sons. E você vai fazendo isso por 24 horas, na fala mesmo, né? Você não vai mais precisar ficar em um lugar silencioso para você fazer isso, né? Você vai fazer isso conversando, assim como eu estou aqui, cada vez mais em mindfulness por 24 horas. Eu falando aqui, eu estou em mindfulness, eu estou presente, eu estou meditativo. E cara, quando você vai cada vez mais tendo este hábito, né? Você vai se despertando cada vez mais para a realidade. A sua consciência vai se expandindo. E como eu estou dizendo, os conhecimentos espirituais, eles vão aparecendo, eles vão surgindo. Ideias novas vão surgindo, né? A sua missão aqui na Terra vai aparecendo, né? O que você veio para fazer. Você vai cada vez mais
monitorando, né, o que acontece na sua mente. Não que você vai se tornar um observador da sua mente, que isso é uma trama das trevas, você achar que você vai observar a sua mente como se fosse um espectador. Isso é o próprio pensamento. Então, como eu estou dizendo, é muito além de crenças limitantes, né? É muito além de sistemas arraigados, crenças. Cara, despertar para a realidade, para a consciência, não é tudo isso que as pessoas dizem, né? Para ganhar views, que é apenas obter conhecimento, saber sobre livros espirituais, então você despertou a sua consciência. Nada disso. Está ligado ao que estou dizendo aqui agora, a se concentrar cada vez mais ao momento presente, a observar o momento presente, sem julgamento, cada vez mais se concentrando na respiração, ao momento presente. Você vai percebendo, né, como eu estou agora, a presença de Deus, e você vai percebendo que as hipocrisias, elas cada vez mais vão perdendo a graça, né? Estar no mal vai perdendo a graça. Porque quem está no mal, quem está nas hipocrisias, quem está fora do mindfulness, quem está fora do agora. Quando um ser desperta para a realidade do momento presente, mesmo no inferno, né? Ou seja, como eu estou dizendo, você só precisa despertar, seja em qualquer lugar do cosmos, do universo. Então, quando você está lá, por exemplo, no inferno, você desperta para a realidade, você vai cada vez mais entendendo que você só está ali naquela dimensão demoníaca porque você estava iludido, você estava fazendo os outros sofrerem, e é por isso que existe o inferno, né? Para você perceber o sofrimento que você causou no outro, e você vai perceber esse sofrimento, e você não vai querer esse sofrimento para você, e você aceita, né? E a partir desse momento de aceitação, tudo começa a mudar. Quando você percebe que não vale a pena causar sofrimento nos outros, porque você vai sofrer. E você só causa sofrimento nos outros por quê? Porque você está inconsciente. Então, como eu estou dizendo, até mesmo no inferno, quando você decide estar consciente, presente no momento, você não sofre, sabe? Quando você se torna consciente do próprio sofrimento que você causou às outras pessoas. E aí é aquele papo do arrependimento, né? Que você vai ter uma oportunidade de reencarnar novamente para fazer diferente. É por isso que a lei da reencarnação explica tudo, porque como pode, né? Essa energia criadora, esse Deus, sei lá como eu posso chamar, que é tão assim, muito massa, que não tem nem palavras para explicar. Como pode você fazer o mal e você ficar eternamente no inferno? Ser uma oportunidade de evoluir, de se tornar consciente da própria besteira que você fez. E aí, você vai colher o que você plantou. Não é porque você se arrependeu que tudo vai ficar bem. Aí você vai reencarnar, talvez você vai passar por aquilo que você fez os outros passar, sabe? Exatamente igual. E aí você vai cada vez mais se tornando consciente. Chega um momento que, quando você reencarna, você percebe o quê? Você percebe que tudo foi uma grande ilusão, né? Tudo foi uma grande ilusão. Aquele sofrimento que você causou no outro. Talvez você comece a ter emoções, né, lembranças de vidas passadas, né? O Bert que você era quando você estava em uma outra vida. Isso são apenas situações que talvez aconteçam com muitas pessoas, talvez não. E aí você vai começando a perceber, né, as energias do momento presente. E cada vez mais você vai se tornando consciente do momento presente e vai quitando, né, os débitos que você tem para quitar. É por isso que existe várias reencarnações, vários degraus, né? Nem todo mundo aqui é igual, como eu estou dizendo. Tem seres totalmente evoluídos que são assim diferentes dos outros,
que eles obtiveram à luz da razão muito mais antes do que alguns que despertaram para a realidade. Então, esse ser, ele vai ter muito mais para ensinar. Então, como eu estou dizendo, quanto mais você vai ficando consciente do mindfulness, do momento presente, aplicando, né, o mindfulness, aplicando esse despertar da consciência, mais você vai se aproximando de Deus, sabe? Porque você vai estar na presença de Deus, você vai se tornando Deus. E cara, é tão assim incrível, é uma jornada tão além, que quando chega em um ponto, cara, que você percebe que você conquistou muitas coisas, sabe? Você ficou tão assim consciente de tudo, né? E tem muito mais ainda, ou seja, é por isso que quem está em mindfulness, quem está na presença de Deus, quem está no momento presente, percebe a eternidade da vida eterna. Percebe muitas coisas que começam a acontecer, sabe? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até os próximos conteúdos.